Evangelho de Lucas, no capítulo 6, diz assim a santa, perfeita, a inerrante palavra de Deus. Em outro sábado, enquanto Jesus ensinava na sinagoga, estava ali um homem cuja mão direita era deformada. Na versão da Corrigida e Fiel, a mão atrofiada. Na versão de King James, a mão ressequida. Os mestres da lei e os fariseus observavam Jesus atentamente. Se ele curasse aquele homem, eles o acusariam, pois era sábado. Jesus, porém, sabia que planejava, ou seja, Jesus já tinha lido os pensamentos dele, né? E disse ao homem com a mão deformada, atrofiada, ressequida: vem aqui diante de todos, onde todos possam te ver. O homem foi à frente. Então Jesus lhes disse: tenho uma pergunta para vocês. O que a lei permite fazer no sábado? Bom, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Depois, olhando para cada um ao redor, disse ao homem que estava no meio: filho, estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi curada, ela foi restaurada. Com isso, os inimigos de Jesus ficaram furiosos e começaram a discutir o que fazer contra ele. Uma mensagem, ela é composta de emoções e também de reflexões. Eu quero refletir com vocês sobre este tema. Atitude define resultado. Atitude define resultado. O texto que eu li é uma informação admirável da Bíblia, porque a Bíblia sempre nos quer dizer mais do que podemos entender. Eu gosto muito de ler o Evangelho segundo escreveu Lucas, pela simplicidade das suas narrativas. Lucas é o único autor que escreve 2 grandes tratados, não sendo judeu. Lucas é amigo de Paulo. Então, Lucas tem características teológicas paulinas. No Novo Testamento, você tem 2 grandes segmentos teológicos. Aqui você tem o segmento petrino, que é a teologia petrina, as teologias de Pedro. De outro lado, você tem as teologias de Paulo. Veja, Marcos e Lucas eram seguidores das doutrinas e ensinamentos paulinos de Paulo. Já Mateus e João eram atentos às teologias de Pedro. Interessante que Lucas, ele como médico, ele dá detalhes nesse texto pelo fato de ser especialista na área. Ou seja, ele era médico. E Lucas nos leva a conhecer melhor o caminho desse milagre. Irmãos, se atentem, por favor. A profundidade desse milagre é escrito por um médico. Veja bem, nós precisamos entender, queridos, que milagre não acontece por acaso. Nós precisamos entender que o mundo espiritual é mais organizado, é mais inteligente do que esse mundo que vivemos. Portanto, Deus não faz nenhum milagre por acaso. Não. Não existe, irmãos, acidente de percurso no céu. Deus tem um caminho para realizar cada milagre. Muitos teólogos, ensinadores, biblistas, já estudaram e analisaram os milagres de Jesus, irmãos, num esforço vão
de encontrar, primeiro, parâmetros, normas, regras e padrões que ele tenha usado para gerar o milagre. Nunca encontraram um padrão, porque Jesus não faz um milagre igual ao outro. Jesus é criativo. Ele nunca repetiu o mesmo milagre, da mesma forma. Muito bem. Agora, ouça-me, por favor, essa reflexão, nesse culto que encerra o primeiro dia da semana, nesse domingo. Aquele homem de mão atrofiada, de mão mirrada, ressequida, estava onde? Ele não estava no templo, ele estava na sinagoga. Pastor, mas qual é a diferença do templo com a sinagoga? Templo é local de adoração ao eterno Deus. Sinagoga é lugar de ensino e oração, é um sistema mais pedagógico. Escriba e fariseus não gostavam de ir ao templo, eles gostavam da sinagoga. Veja o detalhe desse milagre. Aquele homem com aquela mão atrofiada, mirrada, escondida. Olha a situação dele. Escondida. Talvez no último banco da congregação. Talvez no último banco da sinagoga. Aqui, escondida. Aquelas roupas, aqueles vestidos que os judeus usavam para ir na sinagoga, davam a ele condições de cobrir a mão direita. E veja, que interessante que aconteceu aquele dia. Aquele homem precisava de um milagre na sinagoga. De homens que eram os guardiões do decálogo mosaico, homens que eram guardiões da fé judaica. Lá estava um homem com a mão atrofiada. Que situação? Que situação? Escondido. Por quê, irmãos? O que significa ter a mão direita atrofiada segundo a tradição judaica? Aqui que está o detalhe do milagre. Qualquer homem que aparecesse na sinagoga com a mão direita atrofiada, mirrada, ressequida, ele era considerado maldito. Porque o Salmo 137, o verso 5 diz assim: que a minha mão direita atrofie, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Qualquer homem que aparecesse com a mão atrofiada, já ligava-se o desconfiômetro. Ele amaldiçoou Jerusalém. Ele não ora por Jerusalém, a mão dele é atrofiada. Esquecer de Jerusalém é ter a mão direita atrofiada. Olha a situação daquele senhor, olha a situação daquele moço. Quem tinha a mão direita ressequida, atrofiada, deformada, era tratado como maldito, pois havia se esquecido de Jerusalém. Quem tinha a mão direita atrofiada denotava a ausência de conquista, de vitórias ou de avanço. Para o judeu, a mão direita era o ponto único, ou era o início. A mão esquerda é o ponto do fim. Como eu posso ter um fim de bênção se eu não conseguir ter o começo? Como? Se a mão direita dele era atrofiada. Que início ele tinha de ser abençoado? Qual o significado, irmãos, da mão direita na Bíblia? A mão direita na Bíblia representa a autoridade espiritual. Vocês sabiam que no mundo árabe, eles não fazem a higiene pessoal com a mão direita, só com a mão esquerda? Para o árabe, a mão esquerda só serve para a higiene pessoal. Olha o valor da mão direita. A mão direita, ela representa a autoridade espiritual. A mão direita, dentro de um plano espiritual, serve para conduzir e dar direção. O que está escrito em Isaías 41:13? Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Veja que Deus não tira, não pega ou não toma ninguém
pela mão esquerda, é só pela mão direita. Olha o significado daquele milagre. Era a mão da liberalidade, era a mão da oferta, era a mão do dizimista, porque Provérbios 13:16, vida longa de dias está na tua mão direita. Ninguém poderia entrar no templo para entregar o dízimo ou para ofertar com a mão esquerda, não era aceito. Só podia ofertar, dizimar com a mão direita. Olha o homem com a mão escondida. Eu não posso ir à frente. Ninguém poderia adorar a Deus com a mão direita atrofiada. Se levantasse, era amaldiçoado. Aquele homem não tinha o prazer de adorar a Deus em lugar nenhum com a mão direita dele atrofiada. Era a mão de abraçar. Cânticos 2:16, a sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, mas a sua mão direita me abrace. Olha o significado da mão direita. É a mão do abraço. Era a mão da bênção da multiplicação. Em Deuteronômio 28:8 diz assim: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão direita, te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Gente, olha para mim. O homem estava com a mão direita atrofiada, mirrada, seca, dentro de um templo, com tudo isso que a Bíblia fala da mão direita. Como ele se ia apresentar? Ele ficava pelos cantos acanhado, acabrunhado, com medo de ser descoberto, de ser chamado de maldito, porque a mão direita dele estava atrofiada. Era a mão do apoio, era a mão da realização, era a mão da atitude. E tem mais. No campo espiritual, irmãos, aquele homem não podia levar o sacrifício. Em hipótese alguma, ele poderia entrar no templo e adorar com a mão mirrada. Não podia expressar sua adoração em público por causa da sua mão atrofiada. Ele escondia a mão, envergonhado. Na vida familiar, olha aqui, irmãos, olha que milagre. Na vida familiar, ele não poderia abençoar a esposa e nem os filhos, porque se abençoa só com a mão direita no alto. Eu te abençoo, minha família. Abençoe você, meu filho. Mas com a mão direita atrofiada, ele não poderia abençoar nem um filho, nem a família. Veja, eu não podia trabalhar. Eu estaria sem sustento. Eu não podia desempenhar suas habilidades com a mão direita atrofiada. Agora atenção, escute bem. Eu estou sendo bem didático, pausando a mensagem, para que vocês entendam a dimensão desse milagre. Olha que coisa linda que o texto diz. Veja, estava ele no lugar certo. Nós precisamos muitas vezes estar no lugar certo. Muitas vezes nós não somos curados, não somos abençoados, porque a gente não está no lugar certo. Ele foi para onde? Em pleno sábado, ele foi para uma sinagoga, ele foi aprender alguma coisa, mesmo que escondido. Veja, ele estava no lugar certo, é preciso estar no lugar certo. E o que diz o texto? Sucedeu que em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem com a mão direita atrofiada. Veja, era um sábado, era o Shabat dos judeus. O Shabat dos judeus é mais do que o domingo para os cristãos, é mais do que a sexta-feira para o mundo muçulmano. Mas lá estava Jesus num sábado, e lá estavam os religiosos, os fariseus, vigiando os passos de Jesus. Será que ele vai curar em pleno sábado? Espera aí.
Jesus falou assim: eu quero fazer uma pergunta para vocês. Mas antes de fazer uma pergunta, Jesus, então, na sua onisciência de Deus, onipotente, do Logos, do Verbo que se fez carne, já sabia que o homem estava lá nas últimas fileiras da sinagoga, triste, com a cabeça baixa, com a mão escondida. Jesus, então, já sabia que ele estava lá e disse: filho, ei, levante-se. Oh, quem é ele? Não só levante, venha para o meio. Por que meio? Porque as sinagogas, o púlpito era um círculo e o orador ficava no centro. No centro. Não é como aqui que eu estou enxergando os irmãos. Não, lá era no centro. Filho, venha aqui. Levante-se. Vem cá. Fica aqui onde todos possam te ver. Eu imagino que Jesus deve ter falado com ele assim: pode tirar a mão. Vai. Você vai causar impacto. Você será amaldiçoado. Eles rirão de você. Tira a mão, filho. Oh, olha que ele Zé Ninguém. Ele chega, não cumprimenta ninguém. Ele é o último que chega. Ele é o primeiro que sai para não cumprimentar ninguém na porta da sinagoga. É o acanhado. É o zero à esquerda. Ele tem a mão atrofiada. Olha o constrangimento para aquele homem. Filho, vem cá. Fica aqui perto de mim. Vem aqui para o meio. Eu quero que todos te vejam. Jesus não quis causar constrangimento naquele homem, mas Jesus precisava realizar aquele milagre. Aquele milagre. Fica quietinho, filho. Pode ficar quieto. Eu estou do seu lado. Eu estou aqui parafraseando. Estou perto de você. Fique tranquilo. Agora eu quero dar uma lição nos religiosos. Eu quero dar uma lição nos religiosos. Escuta aqui. Eu quero fazer uma pergunta a vocês. O que pode acontecer num sábado? E Jesus disse exatamente isso. Veja. Então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito no sábado fazer bem ou fazer o mal, salvar a vida ou matar? Sabe o que Jesus disse aqui? Que deixou os fariseus assim, acanhados. Jesus mandou um recado para os religiosos: um milagre é maior que um mandamento. Vocês podem me contestar que hoje é sábado, mas tem uma coisa: o milagre é maior do que qualquer mandamento. E para provar a vocês que o milagre é maior que um mandamento, e olha para o rapaz e diz: estenda a mão. Irmãos, eu queria estar naquela sinagoga, de ver o sobrenatural. Ele com as mãos assim, mirrada, atrofiada, ressequida, os dedos todos desconjuntados, pele e osso. Que visual horrível. Meu filho, estenda a mão. Eu queria estar lá, rapaz. Que sobrenatural. Que coisa mais linda. Era digno de um filme. Vamos, estenda a mão. Daqui a pouco, os dedos começaram a movimentar. A pele começou a chegar no lugar. Fizeram uma comparação, que a mão esquerda dele agora era igual à da direita, a da direita era igual à da esquerda. O milagre aconteceu. O milagre aconteceu. Agora aquele homem poderia chegar em casa e dizer: meus filhos, eu abençoe vocês. Minha esposa me dá um abraço. Agora eu posso entrar no templo, eu não vou ser o último que chega, o primeiro que sai. Eu posso entrar, levantar a minha mão direita e louvar ao Senhor. Nunca mais eles vão me amaldiçoar dizendo que eu esqueci de Jerusalém. A minha mão está perfeita.
Esse milagre é um dos milagres mais bonitos da Bíblia, por causa da situação. Agora ouça-me, por favor. Por favor. Primeiro, vamos agora à prática do sermão, já caminhando para a conclusão. Primeiro, aquele moço, ele venceu o preconceito religioso. Ah, se fosse outro. Aí, eu não vou para o meio, não. O senhor vai me desculpar, mas eu não vou chegar aí, não. Mas ele venceu o preconceito. Os escribas e fariseus observaram-no, procurando ver o que ele faria, se ele faria aquela cura no sábado, a fim de achar o que o acusar. Os religiosos, irmãos, na igreja, são os maiores empecilhos para o crescimento do reino. Eu odeio religiosos. Eu odeio os legalistas. Hoje a gente estava conversando, pastor. Estava conversando. Ontem eu fiquei aqui, foi a primeira vez que eu participei com vocês de uma ceia. Todas as vezes que o vosso pastor, meu amigo, pastor Frauzolino, me convidou, eu vim num culto de domingo. Mas ontem eu estava aqui percebendo, eu sou muito observador, eu estava percebendo que ceia enxuta. Do começo ao fim, só alegria, contentamento, renovação, inspiração. Uma ceia, começo ao fim, carregado de um clima de adoração. Sabe o que é isso? Os religiosos atrapalham. Olha lá aquela mocinha, está com um brinco na orelha. Olha lá aquela mocinha, está de calça comprida. Rapaz, escuta aqui. Antes de você confessar o pecado dos outros, confessa o seu primeiro, pai. Pare de ficar apontando pecado nas pessoas. Jesus não mandou você vigiar a minha vida, vigia a sua. Mas os religiosos atrapalham. Eles, se puderem colocar uma auréola de santidade na cabeça, eles colocam e diziam, você está em pecado, você está em pecado, você está em pecado, você está em pecado. Eu odeio os religiosos. Eu não gosto dos religiosos. Eu não tenho simpatia pelos religiosos. São legalistas. E carregam uma bandeira que fala assim, eu estou aqui pregando os costumes. Martim Lutero teve um sonho. E no sonho, Martinho dizia o seguinte, no céu eu vou ter 3 surpresas. A primeira, eu vou encontrar pessoas no céu que eu jamais imaginaria que entraria lá. Segundo lugar, eu não vou encontrar no céu pessoas que eu acharia que estaria lá. Terceiro lugar, eu vou estar lá. Quem conhece a biografia de Martim Lutero sabe que não foi só aquele monge católico com aquela ar de santidade. Ele foi coisa ruim. É só ver a biografia dele, depois que ele se converteu. Então é assim que nós temos que vencer o preconceito dos religiosos. No céu nós vamos ter muita surpresa. Olha aqui, eu achei que ele não estaria aqui, não é que ele está? Aquele moço venceu o preconceito religiosos. Os religiosos são as pessoas mais estranhas do planeta. Eles agem de uma maneira mais estranha, e menos inteligentes. Eles não são agradáveis, eles não são solícitos, eles não são simpáticos para com aqueles que vêm à casa de Deus. Os escribas e fariseus observaram-no, procurando ver o que ele faria, se ele faria aquela cura no sábado. Veja, religiosos agem assim, não acreditam em milagres, religiosos não acreditam no sobrenatural. Escute, agora atenção, preste atenção, que nós vamos caminhar para o final dessa reflexão. Por favor. É o tema da mensagem. A atitude define resultado.
atitude gera milagres. Se aquele moço não tivesse atitude, ele jamais seria curado. Ele poderia simplesmente dizer: Jesus, sinto muito, eu não vou ir à frente. Ele poderia dizer um não para Jesus, mas ele teve atitude. Escute aqui, a terceira lei de Newton, o que ela diz lá, resumindo? Toda e qualquer reação, ela acontece porque antes teve uma ação. Não existe reação se não tiver, em primeiro lugar, uma ação. Toda ação, ela provoca uma reação. 98% dos milagres vétero e neotestamentário que Deus realizou, 98%, o homem agiu primeiro. O homem agiu primeiro. O homem agiu primeiro. Deus reage muito mais às minhas atitudes, às suas atitudes, do que a sua verdadeira soberania. Deus olha para você. Peraí, eu quero te abençoar, eu quero te dar um casamento, eu quero te dar um namoro abençoado, eu quero te dar prosperidade, eu quero te dar uma família abençoada, eu quero te dar tudo, mas você não tem ação. Entra janeiro e sai janeiro, é a mesma coisa, sua vida é chata demais. É uma chatice a sua vida. Reaja, haja, faz alguma coisa, eu quero te abençoar. Aí, olha bem, deixa eu ilustrar isso para vocês. Jesus, vamos colocar Isaías 6, assentado no alto sublime trono. Olha que trono bonito. Ele está sentado ali olhando para você. Ei, moço, me tire daqui. Eu estou numa posição de conforto aqui, na sala do trono, mas eu quero levantar, mas você não me tira daqui. Você não tem ação. Eu quero sair daqui. Eu estou numa posição aqui na sala do trono, olhando a sua vida de manhã, de tarde, de noite. Você não faz nada para me tirar daqui, me tira daqui. Faz eu levantar. E se eu levantar, você vai ver o que vai acontecer com a sua vida, rapaz. Tudo vai se transformar. Mas você não gosta de orar, é preguiçoso. Não gosta de ler a Bíblia, é preguiçoso. Não vem da igreja, é preguiçoso. É só domingueiro. Como é que você quer uma bênção? Me tira daqui. Me tira daqui. Olha para cá. Tudo que Deus fez na Bíblia é porque o homem agiu primeiro. Só quer ver uma coisa? Pedir é uma ação. Dar-se-vos-á é uma reação. Clama a mim é uma ação. Abençoar-te-ei é uma reação. Batei-vos é uma ação. Abrir-se-vos-á é uma reação. Vocês perceberam que não existe milagre sem ação do homem? Vocês perceberam que o primeiro passo eu tenho que dar? Jesus, aquele pregador tem razão. A minha vida é chata demais. Tudo dá errado. Eu aceito o desafio. Eu vou começar a falar: Deus, saia da sua posição de conforto. Saia da sala do trono. Olhe para mim. Eu vou entregar aquele currículo amanhã e as portas vão se abrir, Deus. Deus, amanhã o meu patrão vai me dar um aumento de salário. Deus, eu sou empresário, eu tenho certeza que minhas vendas vão aumentar. Deus, eu sou teu filho. Aquele moço teve ação. Jesus não curou ninguém que não teve a coragem de se expor. Olha para cá, por favor. Aquele moço se expôs ao constrangimento, ao ridículo. Olha o que contei para vocês na mensagem. Discriminado, odiado pelos religiosos, mas ele teve coragem de se expor. E quantas vezes nós não recebemos nada da sala do trono porque nós não temos coragem de nos expor? Sabe o que é isso? O pastor está aqui pedindo às pessoas para vir à frente, o elemento está aí despedaçado, totalmente acabrunhado, arrasado no casamento, arrasado nas finanças, não acontece nada na vida dele. O pastor chama as pessoas aqui à frente, mas ele não tem coragem de se expor. Eu quero ir, ore por mim.
Jesus nunca curou alguém que não teve coragem de se expor. Toda ação provoca uma reação. Se eu fosse contar para vocês aqui, às vezes, que eu aprendi isso com meu pai, um alemão que veio de Colônia, na Alemanha. Papai sempre falava comigo: filho, não espera de Deus nada que venha do céu se você não procurar. Quem procura, acha. Quem procura, acha. Por que John Wesley foi considerado um pastor que revolucionou a Inglaterra? Porque ele orava 7 horas por dia. Por que William Seymour foi responsável pelo maior avivamento na rua da Azusa, em Los Angeles, e que deu origem ao maior movimento pentecostal do planeta? Porque ele orava 6 horas por dia de joelho. Ele teve coragem de se expor. Jesus disse a um homem: estende as mãos. Que momento fantástico. Eu imagino, irmãos, a expectativa que se gerou naquela sinagoga, naquele momento, a hora do milagre. Ali envolvia a fé daquele homem, ali envolvia a torcida dos religiosos para que o milagre não acontecesse, ali envolvia a torcida do inferno para que Jesus não fosse glorificado, e ali envolvia a necessidade daquele homem que precisava muito daquele milagre. Por fim, Deus foi glorificado pelo milagre daquele homem.